Quando você acha que a gente não tem mais de onde tirar piadas sem sentido de Chaves para explicar e continuar esse tema, olha só o que aparece. A 9ª parte desse mesmo tema, piada sem sentido. Eu sei que você adora e eu também. Fala se não somos verdadeiros pede mais um. Mas o Kiko é mais do que o senhor. Muitas piadas já foram faladas e explicadas e ainda tem mais. Então, sem mais delongas, pode pegar o seu caderno para fazer a lição de casa e vem com a gente. Como tem muita gente nova chegando na nossa humilde vizinhança, graças aos vídeos dos shorts que bombaram, Vila do Chaves ficou famoso nos últimos tempos, um monte de gente descobrindo os vídeos curtos e agora assistindo os vídeos normais do nosso canal, só tenho uma coisa a te dizer. Seja bem-vinda! E essa aqui é, ou pelo menos foi, a série de maior sucesso do canal, onde pegamos algumas piadas de Chaves e Chapolin que ficaram meio sem pé nem cabeça por conta da adaptação da dublagem. E pensando aqui, se a gente já fez 8 vídeos desse tema, cada um a gente explica 5, 7, 8 piadas, depende de quanto tempo demora para explicar cada uma, a gente já falou de mais de 40 piadas. De nada. Assim, e além de tudo, tem isso. Eu te devo minha vida. Mas ainda tem mais, muito mais. Bora pra escolinha do professor Girafales que eu vou falar a respeito de algumas piadas que rolam por lá. Você se lembra do episódio Santa Ignorância? E que nome de episódio, aliás. Popis, como... Presente, querido professor! Como se diz em inglês coelho? Ramite! Mas como é tonta! O professor perguntou o coelho inteiro, não apenas o rabinho. Rabbit virou rabite, para depois virar rabinho. Fala sério, o pessoal da tradução e dublagem tinha que sambar e forçar a barra de vez em quando para fazer as coisas funcionarem, hein? Isso porque em espanhol soa mais natural. Como se diz em inglês conejo? Rabbit. Si será inmensa. El profesor preguntó por todo el conejo, no nada más por el rabito. Mas apesar de tudo, a gente ainda consegue entender a piada. Forçado mesmo ficou isso aqui. Amarelo se diz gelo. Que burro, dá 0 pra ele. Porque ele disse gelo, e o gelo não é amarelo, é branco. Na boa, por que o Nhonho manda um gelo com um G na frente? A piada perde boa parte do sentido exatamente por ficar muito distante de yellow. Não precisava de nenhum G ali. E apesar de pelo menos conseguir esboçar um sorriso ouvindo essa fala do Nhonho, é bom explicar o que acontece de verdade. Em espanhol, gelo se diz hielo, do jeito que está aparecendo aqui na tela, com HI ao invés do G. Então, em espanhol, a piada funciona de um jeito bem melhor, tudo mais natural, sem forçada de barra, porque simplesmente sai yellow com yellow, é muito mais parecido. Amarillo se dice yellow. ¡Ay, qué bruto! Póngale 0. Dijo hielo, y el hielo no es amarillo, es blanco. E é claro que para fazer sentido mantiveram a piada a mesma, de yellow, gelo e tudo mais, só que então tiveram que meter o gelo, o G ali, enfim, acho que você já entendeu, então bora para outra cena que rola no mesmo episódio. O professor pergunta quais são os animais que comem carne, e a Chiquinha responde, de um jeito um pouco específico demais, os leões. Será que o professor acha que ela tá certa? Não! Mas o mais doido é isso aqui que o Chaves fala. Não seja tonta, os leões não comem carne, os leões só comem os negrinhos e os missionários, não é, professor? E a ti também. E o garoto insiste. Mas também comem os negrinhos e os missionários, não é? Claro, porque são de carne. Bom, confesso que eu achei que isso era alguma adaptação maluca da dublagem brasileira, mas não, no idioma original é igualzinho. E eu demorei bastante para achar uma boa explicação sobre essa cena para entender por que o Chaves fala isso. E assim, como você sabe, a gente não gosta de deixar as coisas pela metade, até que eu encontrei uma boa explicação que me convenceu. Em sites brasileiros como grupos, fóruns, fã-clubes e tudo mais, eu encontrei pouca coisa. Eu até vi uma galera falando a respeito de ser uma referência aos antigos romanos que jogavam missionários cristãos para os leões comerem, mas
Não convenceu isso aí não. Eu acho que é pura lorota isso. Já em grupos mexicanos, encontrei uma explicação que pareceu muito mais convincente e não é nenhum absurdo. Não conheço nem a Clara, nem o Vicente, nem esse surdo aí. Principalmente entre as décadas de 40 e 70, foi muito comum histórias em quadrinhos, filmes, séries, programas de televisão com visões muito estereotipadas dos países africanos. Sempre tinham personagens como caçadores de recompensas, missionários catequizando o povo, e a população local geralmente aparecia trabalhando como guias ou como selvagens. E entre os principais animais africanos retratados nessas obras estavam eles, os Leões! Enfim, é um padrão do entretenimento daquela época. E a gente encontra esse tipo de material em séries como Daktari, Jim de la Selva e logo na própria abertura da famosa série do Tarzan dos anos 60. Então, essa piada do Chaves, que apareceu pela primeira vez em 74 no Festival da Burrice, também faz parte do mesmo padrão de entretenimento da época. Para a galera dos anos 70, do México, de uma vila simples, muito distante da África e de qualquer leão, o que eles sabiam sobre a África era apenas aquele tipo de conteúdo bem estereotipado que era produzido e consumido pela população do México. E essas pessoas que estavam na África e eram conhecidas apenas por conta dessas produções audiovisuais eram comidas por leões. E ainda assim, tem gente que acha que tem um quê de racismo nessa cena. E eu respondo: Mas é claro que não! galera, racismo não é uma coisa que se passa pano. Racismo é uma coisa que tem que ser combatida. Então, se tivesse algo errado nessa cena, mesmo que falasse, era da época, a gente teria que sinalizar. É parte da responsabilidade, né? O que temos é a inocência de uma criança dando uma resposta inocente a respeito de um tema que ela conhece muito pouco. Só isso. Me convenceu, com licença. E ainda mantendo o assunto na sala de aula, o que temos agora? Aula sobre primeiros socorros, de outro episódio. Aqui, a Chiquinha é a escolhida da vez para responder uma pergunta. O que acontece se seu pai engolir uma moeda? O que acontece se ele sofrer uma queimadura? O que acontece se ele tiver um colapso? O que acontece? Ora, o Chaves limpa ele, não é? E essa sempre me pegou. Por que o Chaves limparia o seu Madruga? Eu não sou sua mãe nem nada. O termo colapso, se tratando de saúde, é bem abrangente. Mas o colapso mental é o mais comum e pode ser entendido como um derrame, um AVC. Novamente, não sou nenhum médico, um perito na matéria, só estou falando que eu descobri através do Google. E se a gente aceitar esse tipo de definição, uma das coisas que acontecem com pessoas que têm um derrame, um AVC, é babar muito. Então a gente pode até pensar que o Chaves limparia a baba do seu Madruga. Convence. Matsumoto. Você viu que eu estou precisando ir muito longe para forçar uma explicação aqui, tentar achar algum sentido, e olha que eu estou ignorando totalmente o lance da moeda e da queimadura. Enfim, ficou bem estranho. Vamos ver no idioma original. ¿Qué pasa si tu papá se traga una moneda? ¿Qué pasa si sufre una quemadura? ¿Qué pasa si le da un colapso? Pues que se haga una limpia, ¿no? É muito comum, mas diferente, quando a Chiquinha fala que faça uma limpeza, porque isso ganha um outro contexto ou outros contextos. Quando você joga na internet esse termo que a Chiquinha usa, em espanhol mesmo, a fala da garota certinho, sem mudar nada, você sempre encontra coisas a respeito de fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza energética. E essa hipótese convence muito mais. Estou pedindo sua mão para estabelecer uma corrente. Então faz muito mais sentido. Se o seu Madruga engole uma moeda, sofre uma queimadura, tem um colapso, é melhor fazer uma limpeza mesmo que o negócio tá feio. É como se fosse algo como, putz, é melhor se benzer, é melhor tomar um banho de sal grosso, algo nesse sentido, saca? E pensando bem, a dublagem poderia ter ido nesse sentido, não teria problema algum. Pois sim. Fala sério, colocar o nome do Chaves aleatoriamente ali para limpar o seu Madruga ficou bem nada a ver, hein? Então, bora de palavra-chave. Qual piada de Chaves e Chapolin você nunca entendeu? Eu adoro fazer essa série, adoro procurar explicações, então manda aí que pro próximo vídeo eu vou atrás. Tem certeza? Mas também não esqueça que tem vários outros vídeos com piadas já explicadas, hein? Tem link aqui no card. Agora vamos pro episódio do Parque de Diversões porque tem um trecho aqui curioso.
Então me dá esse martelo. Primeiro recheio. 100 quilos. Tá, dá pra entender o tom da piada, a gente se diverte, dá pra dar risada numa boa, mas recheio, quem associa recheio com dinheiro ou então recheio com peso? Você! Ficou engraçadíssimo, não nego, eu sempre dou risada vendo essa cena, mas é bom dar uma olhada no idioma original. Dame esse martillo. Dame tu peso. 100 quilos. Já ficou até autoexplicativo, né? Mas por via das dúvidas, o Godinez complementa. No, se trata de peso de dinheiro. Ele fala explicitamente, me dá o seu peso, se referindo ao peso, a moeda usada lá no México. E, bom, aqui a piada, nem preciso ficar explicando muito, né? Mas convenhamos que apesar de fazer muito mais sentido na versão original, o recheio é bom pra caramba, né? Ah, isso pode ser. E também é bom demais quando eu percebo que você está querendo aparecer aqui no Vila do Chaves. Sim, seu nome pode aparecer aqui junto com essa galera. Todo mundo que está passando contribuiu no mês de outubro para a gente crescer no melhor modo, feio, forte e formal. Basta apoiar a gente na nossa página do Apoia-se para dar uma forcinha para o canal continuar existindo, para a gente continuar produzindo mais e mais. E esse pessoal é responsável por esse vídeo existir, então quero ver todo mundo comentando aqui também um agradecimento especial à galera do Apoia-se, hein? E é claro que você não vai ficar de fora, né? Você não vai ficar vendo esse pessoal bonito, bem bonito, aparecendo por aqui e não vai fazer nada. Participando do Apoia-se, você ganha desconto na nossa lojinha, a loja da vizinhança, onde tem camisetas, canecas e moletons. Seu nome aparece no Vila do Chaves e, é claro, você também ganha muitos vídeos, porque assim a gente continua produzindo cada vez mais. Gostei muito, gostei muito! Mas ainda falando de piadas que a gente consegue dar risada, consegue entender pelo menos um pouquinho, porém, muito do tom original se perdeu na tradução e dublagem, quero ir para esse episódio. Vai indo e prepara o canhão, e aí o Capitão Gancho dá um tiro de canhão! Eu amo a história dos barquinhos de papel, acho engraçadíssima, e quando o Kiko resolve fazer a sua lição de casa, temos essa cena. Eu ainda não me lembro quem foi o primeiro que chegou na América. Foi o Papa, ora. Vamos lembrar que o primeiro europeu a chegar no continente americano foi Cristóvão Colombo em 1492 e tinha uma galera na expedição com ele. E assim, dá pra rir da piada porque o jeito que o Chaves fala do Papa é muito engraçado e também porque a gente sempre associa a figura do Papa a uma pessoa idosa. E se forçar ainda mais a barra, a gente tem aqui no Brasil a referência da missa realizada por Henrique de Coimbra logo em 1500. Tá, já tô viajando, mas é porque eu preciso pensar em tudo que pode ter passado pela cabeça da galera que estava traduzindo você entendeu, ficou um pouco fraco, apesar de ser engraçado. Eu dou risada do Papa? Dou, porque eu dou risada de tudo envolvendo Chaves. No idioma original, a piada é muito melhor, não dá pra negar. Y ahorita no me acuerdo quién fue el primero que llegó a América. Pues Enrique Borja. O Henrique Borja é um ex-jogador de futebol e é mais uma das referências ao esporte que o Chespirito tanto amava. Ele foi atacante e jogou na seleção mexicana, inclusive nas Copas de 66 e 70. Mas o principal é que ele jogou no Clube América do México. Entendeu agora a relação entre o clube de futebol e a pergunta do Kiko? Que brilhante dedução! Meu Deus, mas que inteligência! Que cérebro! E ele jogou pelo América entre 69 e 77. Como esse episódio é de 76, todo mundo que assistiu a transmissão original entendeu. E a primeira versão da história de 73 também. Y no me acuerdo quién fue el primero que llegó a América. Pues Enrique Borja. Mas não para por aí, porque o Chespirito foi um grande admirador do futebol do Henrique Borja e um grande torcedor do América. Tanto é que os dois foram amigos na vida real. Segundo o Henrique, o Chespirito contou a ele, em uma ocasião, que a razão do Brasil amar tanto assim Chaves e Chapolin é exatamente por conta da tradução e dublagem. Ainda que sempre mudassem o seu nome... Assim, claro. para o de outro grande jogador que é um pouco mais conhecido para o público brasileiro. Assim, claro.
No evento realizado em 2012, chamado América Celebra Chespirito, o pessoal do Clube América preparou uma homenagem muito bonita ao nosso querido Chavinho. E é claro que contou com a presença do próprio Henrique, o ídolo do Chaves, o garoto de 8 anos, e do senhor chamado Roberto Gomes Bolanhos. El mejor, sí. Yo lo sé. Sí, el mejor. Enrique Borja y Chespirito dándose un abrazo. E aliás, a gente já fez vídeo explicando absolutamente tudo a respeito desse evento, que foi muito bonito. Sabia dessa? Se você não sabe porque não assistiu esse vídeo que tá aqui do lado, te garanto, você vai se emocionar, vai rolar umas lágrimas, mas é pro bem. Você vai conhecer muita coisa legal que foi feito pro Chespirito ainda em vida. Isso é o mais importante. E é por isso que a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora, nesse mesmo canal.